Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula, onde hoje a gente vai estar fazendo a nossa atividade de número 2, que chega a ser. Muitos professores apontam que tem uma dificuldade em avaliar se o aluno assimilou todo o conteúdo que foi trabalhado com ele, e então eu elaborei uma forma aqui de atividade onde o professor pode estar fazendo, além de ele estar trabalhando com as necessidades dele, ele também poderá ter um retorno se o aluno compreendeu bem todo o conteúdo, toda a matéria que foi trabalhada. E além do mais, também pode servir como uma atividade de avaliação para a nota de bimestre ou então de fechamento de conteúdo. Um exemplo que eu trouxe para vocês é essa atividade aqui, ó. Eu vou até se apropriar daquele outro exemplo do outro vídeo que foi daquela montagem do quebra-cabeça, que lá naquela atividade eu estava explicando para o aluno, né, para o meu aluno X, as diferenças das regiões, a quantidade de regiões, e também tinha lá os risquinhos das divisões dos estados. Então vou dar continuidade naquele exemplo. Eu peguei essa outra imagem aqui, onde está definindo certinho os limites de cada estado e também representado por suas siglas. Eu mantive até também o jogo de cores que foi usado naquele outro material do quebra-cabeça. Aqui, essa imagem é só mais para estar explicando que eu dei continuidade naquele tema, que eu fiz uma nova... eu trabalhei com ele outra explicação, que eu expliquei melhor que dentro de cada região tem também as diferenciações dos seus estados. Mas agora eu quero avaliar como será, como que o aluno aceitou ou então assimilou todo aquele conteúdo. O que vem, no caso, a produção dessa atividade. Como eu disse nessa atividade aqui, olha, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com barbantes, com as imagens dos estados e suas siglas. Lembra dos nossos anos iniciais, do nosso tempo de escola? A gente sempre realizou atividades do liga o ponto. Agora eu te pergunto, você sabia que aquela atividade de ligar o ponto, ele estimula a parte cognitiva, ele facilita e trabalha as questões de memorização? Essa atividade também é bem utilizada como terapia ocupacional e a gente pode estar trazendo isso para a nossa atualidade, mesmo para os alunos do Ensino Fundamental 2. Então foi exatamente pensando nisso, sobre essa riqueza que essa atividade tão simples, ela pode estar também trabalhando as dificuldades dos nossos alunos e sempre estimulando e suprindo também outras dificuldades. Por exemplo, como eu havia dito, a ligação dos pontos, ele trabalha com a questão da cognição, memorização e principalmente também ele desenvolve a motricidade fina. Mas daí também pode surgir aquela dúvida, né? O que é motricidade fina? De um jeito mais amplo, a motricidade fina é a maneira como usamos nossos braços, as mãos, os dedos, refere-se também às competências necessárias para manipular os objetos, ou seja, usar as mãos e os dedos também para ter um movimento de forma mais precisa, de acordo com a exigência da atividade também. Outro exemplo também que trabalha com a motricidade fina seria o corte da tesoura. Mas enfim, respondendo essa pergunta, né, se surgir o que seria a motricidade fina, seria mais ou menos trabalhar com essa parte de movimentos com as mãos, firmeza também com as mãos, os movimentos dos braços. Então sempre vai ser benéfico para alunos que apresentam essa dificuldade. Lembrando que cada atividade aqui elaborada, você vai estar adaptando com conformidade às necessidades do aluno, ok? Então vamos lá. Voltando no exemplo da imagem. Eu estava trabalhando os estados e as suas siglas. Aqui eu coloquei o quê? Um barbante para cada sigla e cada estado, cada sigla de cada estado, e pedi aqui como atividade que era para ele ligar as siglas aos seus respectivos estados. E com um cordão, ele vai estar fazendo isso. Então, no caso, como o aluno, se ele apresenta uma dificuldade em estar segurando uma caneta, um lápis, firmando, ou então realizando esses riscos de ligamento, eu posso estar usando o barbante. Agora, pensando nisso, vamos à parte mais interessante, né, que seria a produção e a confecção dessa atividade. Primeiro de tudo,
O que você vai precisar? Um barbante, já que é um dos instrumentos que vai ser mais utilizado, né? Um dos objetos mais utilizados. Uma cola, pode ser a bastão, porque ela seca mais rápido. E também você pode estar entregando para o seu aluno, que na hora da atividade, quando fizer ligamento, ele mesmo pode estar conectando ao ponto. Outro objeto seria uma folha sulfite. O porquê que eu trouxe a folha sulfite totalmente em branco? Se você reparar bem, aqui todas as etapas eu fiz à mão. Tanto aqui na descrição da atividade, o que é para ele fazer, como também eu estava colando aqui as imagens recortadas de um livro que você pode estar tendo de fácil acesso aí, caso você não tenha uma impressora também. Seria usar os recursos que você tem, tá? Mas se você preferir estar imprimindo o exemplo da bandeira, as imagens da bandeira, então seria várias imagens das bandeirinhas e também as imagens das bandeirinhas com as suas siglas. Se você não encontrar esse modelo na internet pronto, você pode estar pesquisando depois fazendo uma edição no Word ou então no PowerPoint para ficar mais fácil para você. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo, na minha folha em branco, eu vou pegar primeiro as minhas bandeirinhas que eu cortei, porque eu quero manter essa atividade de ele estar ligando os estados com suas siglas. Com a sua cola você vai passar no verso daquela bandeirinha e vai estar colando. Ok, primeira bandeirinha feita, então vamos para outra. Sempre vai ser o mesmo processo. Passou a cola na bandeirinha, colou. Lembrando que ali você vai escolher a quantidade, nessa atividade você vai escolher a quantidade de estados que você vai estar trabalhando, a quantidade das siglas referentes aos estados que você colocou, até porque não tem um motivo lógico para você colocar a sigla de um estado onde não tem a bandeira com o nome do estado ali e ele ficar procurando e não encontrar respostas, tá? Ok, feito isso, você vai lá pegar o seu barbante e a sua tesoura, que eu não sei onde está. E uma tesoura, encontrei em minha fujona. Então seriam esses materiais. Ok, depois que você terminou de colar todas as bandeirinhas, ele vai ficar exatamente desta forma. Você pode também estar tendo um espaço maior ali, isso vai ser tudo sua preferência, como você quiser, a distância, o tamanho das imagens, tudo certo. Essa é a primeira parte. A gente pegou a folha, colou estado por estado, e agora vamos para a segunda etapa, que seria, já que é uma atividade de ligar os pontos, vamos fazer esses pontinhos aqui à frente. Eu estou fazendo de uma forma bem rápida para que o vídeo não fique muito longo e que fique também muito fácil de você entender. Lembrando que esse modelo aqui eu estou fazendo à mão, principalmente para as pessoas que não têm uma impressora e estariam usando recursos que tem em casa. Mas se você preferir estar realizando toda a edição, toda a preparação pelo seu computador, fique à vontade também. Agora voltando àquele processo da gente, tá? A gente vai estar cortando os fios do barbante, mas primeiro a gente vai definir qual será o tamanho de uma bandeira, a sua sigla que está correspondendo de cada estado. Então vamos lá para a folha. Depois de colado, ele vai ficar exatamente dessa forma. Aqui a gente colou por enquanto só as bandeiras dos estados com os seus nomes embaixo de cada bandeirinha, tá? Também realizamos já com uma caneta os pontos na frente de cada um, já que a atividade seria ligue os pontos e a gente vai estar usando o barbante para fazer esse ligamento. Próximo passo seria o quê? Aqui. Vamos estar colando agora todas as siglas referentes a essas bandeiras que a gente está colocando aqui. Qual que é o principal objetivo aqui? Isso vai depender muito do que você pretende, do seu objetivo para o seu aluno. As siglas não vão ficar na frente
de suas bandeiras. Você vai estar alternando ali, você vai colocar em qualquer posição. Só depende daí, no caso, da dificuldade. Quanto mais distribuído for, mais difícil vai ser da comparação ou então do processo, tá? Então vamos lá. Com as nossas siglas cortadinhas já, tudo bonitinho. Aqui, como eu disse, estou associando as siglas junto com a imagem que facilita o aluno de estar ligando não só a imagem, mas também que reforça o conhecimento das siglas. A gente vai pegar essas siglas e vamos colar da mesma maneira, do mesmo processo. Então aqui eu pego, como a minha bandeirinha aqui da Roraima está aqui em cima da folha, eu vou estar colocando a sua sigla aqui embaixo. Vamos para a próxima. Olha, o Ceará está lá em cima, então eu vou colocar também aqui embaixo. A distância de uma bandeira para outra e também a distância de uma sigla para outra, você vai estar colocando como você achar necessário. Depois de tudo pronto, vai ficar exatamente dessa forma. Um detalhe, aqui em cima, por exemplo, se você achar que seu aluno já conseguiu entender e compreender, assimilou bem o conhecimento das divisões de siglas, as comparações de siglas e as ligações também com seus estados, eu fiz aqui também a caneta sem a comparação da bandeirinha. Lembrando que isso você está definindo em conformidade às suas necessidades. Ok, todos colados ou então todos escritos, vamos fazer novos pontos, aonde vai ser nossos ligamentos aqui dos cordões. Ok, feito isso, qual seria a próxima etapa? Agora sim, vamos lá definir o tamanho e comprimento dos barbantes. Você automaticamente vai realizar a atividade para saber também o tamanho. Então vamos lá. Roraima, onde está a bandeira do Roraima? Está lá embaixo. Então a gente segura aqui em cima no primeiro ponto e leva até embaixo para a gente ter uma medida de onde a gente vai estar cortando. Chegou na medida, com a nossa tesourinha fujona, que eu não vou esquecer, você vai cortar. Ok, cortou. Então agora a gente precisa estar colando de um ponto para que o aluno possa estar direcionando a outra ponta até o respectivo estado a que se refere essa primeira bandeira. Então vamos lá. Passar cola na pontinha, apenas na pontinha do barbante. E vamos colar com o dedo. Eu gosto muito da cola bastão porque ela seca muito rápido. Então isso facilita bastante. Ok, a gente já fez a primeira parte. E a gente vai continuar fazendo todo esse processo até cumprir os nossos estados aqui, onde estão com o nome inteiro. E como atividade, o aluno vai estar tendo que direcionar as suas siglas. Então a gente vai fazer etapa por etapa. Ok, terminei de colar todos os barbantes. A nossa atividade praticamente está terminada. A única coisa que falta a gente está colocando aqui em cima como funciona essa atividade. Então, se você preferir, o título da atividade, que você possa estar direcionando para o seu aluno. Então, já que a nossa atividade é de ligar os pontos dos seus estados, dos nossos estados com as suas siglas, então a gente vai estar escrevendo lá em cima. Ligue os estados. Nossa, desculpe, gente, eu errei aqui. Os estados a sua sigla. Sua respectiva siglas. Suas siglas. Ok. Nossa atividade está pronta. Como você pode ver e comparar uma com a outra, está pronta. Agora basta você estar explicando para o seu aluno qual é a atividade e ele está realizando. Lembrando que se você vai usar com o barbante, disponibiliza também uma cola para ele, para que quando ele achar a resposta, ele passe a cola, que também está tendo aqui um exercício, né, trabalhando com a motricidade dele, motricidade fina, e coloque nas suas respostas. Assim você consegue avaliar certinho se ele conseguiu assimilar todo o conteúdo. Agora você pode me falar assim,
mas meu aluno ele não tem tanta dificuldade assim de realizar um exercício. Eu gostaria de estar fabricando não, confeccionando uma atividade mais objetiva, seguindo os modelos padrões que a gente usa com os outros alunos. Então eu também fiz um outro exemplo que você pode estar adaptando ao seu aluno, já no caso se ele não tiver domínio da escrita, principalmente, né, ou tiver alguma dificuldade nesse processo, um modelo bem parecido com as questões objetivas que a gente usa com os outros alunos, que seriam esta forma aqui. Nessa atividade aqui, por exemplo, seguindo também o mesmo segmento de conteúdo, seria uma atividade avaliativa que refere-se ao tema que a gente está abordando, regiões do Brasil e seus estados. Na primeira questão, eu coloquei aqui, ó, qual dos estados abaixo está a região do Nordeste? Uma questão objetiva. O aluno ele tem que estar apresentando certinho ali para você qual desses estados. Então, lembrando, ó, aqui a gente tem o estado da Rondônia, Santa Catarina, aqui embaixo também, seguindo aquele exemplo que eu dei na outra atividade. Ah, meu aluno não precisa estar associando, ou então eu não quero que meu aluno esteja associando a imagem porque ele não tem tanta dificuldade assim. Então, colocamos só apenas as siglas, que seria, no caso, o estado do Paraná e Rio de Janeiro. Ele tem que estar selecionando aqui qual desses estados refere-se ao norte. Se você estiver preferindo, você também pode dar um gabarito para ele. Só para que ele lembre que essa parte de cima aqui é o norte e que cada sigla refere-se a um estado, tá? Mas isso também vai ser opcional. Se você tiver preferência, você pode até colocar aquele outro mapa em tamanho menor do lado da atividade para que ele também consiga ter uma orientação maior. Mas já que ele não domina a escrita, como que ele pode estar fazendo? Eu fiz a seguinte atividade. No Word, ou então você usando o PowerPoint, eu fiz esta pequena pecinha de papel. Para quê? Da mesma forma que ele estaria colando as pontas do barbante, ele poderia estar colando esse xizinho em cima da resposta que ele considera certo. Vamos lá, seu aluno dominou muito bem. Qual dos estados abaixo está na região do norte? Ou então se ele estiver usando como gabarito o outro mapa. Olha, eu posso estar aqui assimilando, estou vendo aqui, né, no caso as siglas, todas as siglas que estão presentes do norte. A única que está no norte aqui é a Rondônia. Ah, então ele já descobriu a resposta e pode estar colocando aqui. Ou seja, a resposta do aluno vai ser, dos estados abaixo do norte é a Rondônia, porque ele conseguiu identificar no seu gabarito, aqui ó, as siglas RO de Rondônia dentro da região do norte. Se você preferir também, você também pode estar adaptando esse modelo de atividade com a outra do ligamento de pontos, que está aqui embaixo, com o mesmo processo. Aqui, no caso só, você poderia, como você já fez a edição aqui pelo computador, você também poderia estar fazendo essa edição pelo computador. Eu colei porque eu achei mais fácil, estava reaproveitando realmente alguns materiais que eu já tinha em casa. Mas nada te impede. Você fez toda a montagem ali da atividade, mas você quer que ele ligue os pontos. Mesmo procedimento. Estado, vamos só recapitular uma coisa. Vamos ler aqui a questão número 2. Ligue os pontos de cada estado com as suas respectivas siglas, que é a atividade que a gente fez na outra folha. Quais seriam os pontos? Se seu aluno ele tem um certo domínio sobre o lápis ou então uma caneta ou qualquer tipo de objeto que você esteja direcionando a ele, ele pode estar fazendo o quê? Com o lápis, é um exercício que vai estar praticando a motricidade fina dele, direcionando em uma linha até a sua resposta. Ok? Se ele não tem, se no caso ele apresenta essa dificuldade de estar utilizando o lápis ou a caneta, vamos utilizar e adaptar, no caso, com o barbante. Da mesma forma que a outra. Lembrando que você passa a cola, coloca com o dedo normal na ponta de um lado, a outra você deixa livre, para que ele possa estar colando na resposta que ele achar que é a correta. Na hora da atividade, ele vai estar
fazendo o processo de colagem também do barbante com a outra ponta. Aqui eu passei um pouco do ponto, mas é só para exemplificar mesmo. E assim você consegue estar avaliando se ele compreendeu, se ele assimilou perfeitamente o seu conteúdo. Então você pode estar escolhendo essas duas formas. A adaptação com o ligamento do ponto usando o barbante, ou então fazendo essa atividade das objetivas, onde ele estaria colocando ou colando adesivos, ou então com uma cola mesmo, né? Que nem o exemplo que eu usei, xizinhos que você pode estar fazendo no computador, ou então, se você achar necessário também, estar recortando no papel cartão. Isso vai depender muito da necessidade do seu aluno. Como eu citei no exemplo, eu fiz os xizinhos pelo computador dessa forma. A única coisa que eu precisei fazer foi imprimir e recortar cada xizinhos, deixando ele em várias peças. Isso vai ser em conformidade às questões das provas ou da atividade que você está executando com o aluno. E com isso, né, como finalidade, você tem ali uma noção do que ele compreendeu, do que ele aprendeu, do que ele assimilou. Também, se tiver alguma dificuldade, você está retrocedendo o conteúdo para que ele consiga aprender e buscando outras metodologias também. Lembrando uma coisa muito, muito importante. As atividades de ligar o ponto, né, eles são usados geralmente em terapia ocupacional e são ótimas atividades cognitivas. São consideradas atividades simples, como a gente pode ver aqui certinho. E ele também é de suma importância durante o processo de alfabetização desses alunos. Já exatamente por estar trabalhando, né, a parte de concentração, de cognição, como também na motricidade fina, que a atividade pede e trabalha, que é o controle das mãos, dedos, a força e segurar o lápis, fazer linhas retas, traçados, enfim, essas coisas. Eu espero realmente que você tenha gostado. A gente terminou aqui a nossa atividade. Uma atividade avaliativa que você pode estar usando com os alunos de diversas áreas e também de diversas idades. Isso vai variar em conformidade com a turma que está trabalhando aí. Espero que você tenha gostado. Espero que seja uma boa ideia para vocês, que vocês possam estar conseguindo adaptar para os seus alunos e que você tenha um ótimo exercício dentro de sala de aula, sempre proporcionando o melhor tipo de conhecimento e que eu consiga também estar facilitando um pouco aí nesse processo de atuação que você tem com os seus alunos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembre-se que é muito importante que você dê aquela curtida se você gostou da ideia, que você comente, se você também tem ideias que poderia estar usando ou melhorando essa atividade. E mais uma vez, deixe seu comentário, deixe seu joinha, diz pra mim se você gostou, se você achou uma boa ideia, se achou útil. Pode também estar fazendo críticas, as críticas sempre são bem-vindas, a gente vai estar sempre trabalhando para melhorar uma atividade, tanto para você, como para mim, como também para outros profissionais. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima atividade. Atividades que também usa como recurso o próprio aluno e seu corpo. Sempre lembrando que é para ajudar e desenvolver umas habilidades ou dificuldades que ele apresenta. Então, até mais a próxima atividade. Um grande beijo e muito obrigado.